Nas sombras da Europa Oriental, uma tempestade se forma, envolta nas complexidades da geopolítica e da força militar. Imagine uma terra onde cada amanhecer anuncia incertezas, onde os sussurros da história ecoam pelo ar, ressoando com a marcha implacável da guerra moderna. Esta é a Ucrânia, uma nação presa nas garras do conflito, onde a saga de sobrevivência se desenrola contra o pano de fundo de um mundo que assiste com expectativa. Dentro deste complexo cenário, a cidade de Kryvyi Rog se destaca como um ponto focal, um lugar onde a névoa da guerra se adensa em meio a histórias de conselheiros estrangeiros e mercenários. Foi aqui que um ataque recente, envolto em mistério, se desenrolou com intensidade dramática. Imagine um míssil, preciso e implacável, cortando o céu antes de descer sobre seu alvo. Um restaurante em um distrito residencial, um local despreparado para seu destino iminente. Relatos emergiram pintando um quadro de devastação, onde comandantes e conselheiros se reuniram, sua reunião interrompida por um crescendo explosivo. O Ministério da Defesa da Rússia, em sua declaração oficial, não se esquivou dos detalhes. 85 soldados e oficiais estrangeiros perdidos, além de uma série de veículos. Contudo, a narrativa não termina aí. À medida que a poeira assentava, a mídia ucraniana contra-atacava com sua própria versão, falando de vítimas civis e declarando dias de luto em uma cidade cambaleante após o ataque. A verdade, como costuma acontecer na névoa da guerra, está entrelaçada entre esses relatos conflitantes. Este incidente, no entanto, é apenas um único fio em um tecido mais amplo de conflito que se estende por toda a Ucrânia. A região de Donbas, outro epicentro desta saga contínua, testemunha os avanços implacáveis do exército russo. A paisagem aqui é um testemunho das marés cambiantes da batalha, onde cidades e vilas se tornam tanto despojos quanto vítimas de uma guerra sem fim. Zaporizhia também não é poupada do caos. As forças russas empregam os drones Geran com eficiência fria, seu voo silencioso um presságio de destruição. Estes não são os drones desajeitados de antigamente. Eles evoluíram, mortais e implacáveis em sua busca por alvos estratégicos. O ar está denso com tensão enquanto os drones atacam, transformando centros logísticos e de comando em ruínas fumegantes. A ofensiva russa em Zaporizhia é um movimento calculado, um passo em direção a perfurar o coração das defesas ucranianas. À medida que as forças russas se aproximam da cidade, os riscos aumentam cada vez mais. Cada avanço um testemunho da determinação inflexível de um exército decidido a marcar seu nome nos anais da história. Contudo, em meio ao caos, uma questão persiste. Uma que transcende as preocupações imediatas da estratégia militar e da manobra geopolítica. O que este conflito significa para um mundo à beira de uma nova era? Como as lições da história informam as escolhas que fazemos hoje, enquanto as nações navegam no delicado equilíbrio entre poder e paz? No drama em desenvolvimento da Ucrânia, há um reflexo de nosso futuro coletivo, um espelho erguido diante da face da humanidade, desafiando-nos a ponderar o caminho que desejamos trilhar. À medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, a narrativa da Ucrânia continua a evoluir, moldada pelas ações daqueles que percorrem suas ruas devastadas pela guerra e pelas decisões tomadas em salões distantes de poder. O cenário de conflito está em constante mudança, um quadro dinâmico onde cada decisão ecoa com o peso de suas consequências. No coração da Ucrânia, a cidade de Kryvyi Rog permanece como um testemunho dessa verdade. Suas ruas agora silenciosas testemunhas da consequência de um ataque calculado. O míssil Iskander, um símbolo de precisão e poder, deixou sua marca, transformando uma reunião em uma cena de caos e questionamentos. Mas no mundo da guerra, a informação é tanto uma arma quanto qualquer míssil. O Ministério da Defesa da Rússia pinta um quadro de sucesso estratégico, um golpe decisivo contra uma concentração de forças inimigas. No entanto, nos corredores da mídia ucraniana, uma história diferente emerge. Um conto de tragédia civil, de vidas interrompidas em um piscar de olhos. A dicotomia dessas narrativas destaca a complexidade da guerra moderna, onde a verdade é frequentemente a primeira vítima.
À medida que nos movemos além de Krivoy Rog, o quadro mais amplo do conflito ganha foco. A região de Donbas, um nome sinônimo de luta, encontra-se mais uma vez no centro de manobras militares. As forças russas pressionam sua vantagem, avançando com uma determinação que fala tanto dos objetivos estratégicos quanto do desejo de controle territorial. A paisagem é um testemunho da resiliência de ambos os lados, onde cada avanço é enfrentado com resistência firme, e cada revés um lembrete do custo da guerra. Enquanto isso, em Zaporizhia, a história se desenrola com um ritmo diferente. Aqui, os céus estão vivos com o zumbido dos drones Geran. Sua presença um lembrete constante da vantagem tecnológica empunhada pelas forças russas. Esses drones, muito diferentes de seus primeiros antecessores, são sentinelas silenciosas de destruição, executando suas missões com precisão infalível. O impacto é profundo, enquanto centros logísticos e de comando caem sob seu ataque implacável, abrindo caminho para novas incursões em território ucraniano. A ofensiva russa, um movimento calculado destinado a desestabilizar as defesas ucranianas, é um lembrete marcante das dinâmicas cambiantes da guerra moderna. Contudo, em meio às manobras táticas e cálculos estratégicos, permanece uma questão mais profunda. Uma reflexão sobre o custo humano do conflito e a busca duradoura pela paz. À medida que as linhas de batalha mudam e a narrativa evolui, somos lembrados de que a história não é apenas um registro de eventos, mas um guia para o futuro. Na saga em desenvolvimento da Ucrânia, há uma oportunidade de aprender, refletir e traçar um curso em direção a um mundo onde o conflito cede lugar à cooperação e a divisão é substituída pelo diálogo. No final, a história da Ucrânia não é apenas um conto de guerra, mas uma narrativa de resiliência e esperança. Um testemunho do espírito duradouro de um povo determinado a moldar seu destino em meio ao tumulto da história. Na saga em desenvolvimento da Ucrânia, cada dia traz novos desdobramentos, pintando um quadro complexo de conflito e resiliência. À medida que a narrativa continua a evoluir, o foco se desloca para regiões como Zaporizhia, onde as forças russas fazem avanços estratégicos. O uso dos drones Geran, um testemunho do poder tecnológico, destaca a natureza em evolução da guerra moderna. Esses drones, silenciosos e mortais, atacam com precisão, interrompendo redes logísticas e centros de comando, abrindo caminho para novas incursões. A ofensiva em Zaporizhia não é apenas uma manobra tática, é um empurrão estratégico, projetado para fraturar as defesas ucranianas e estabelecer uma base para operações futuras. Contudo, em meio ao caos, o elemento humano permanece sempre presente. As histórias daqueles que estão no terreno, navegando pelos desafios da vida diária em meio ao conflito, nos lembram da resiliência do espírito humano. Diante da adversidade, as comunidades se adaptam, forjando laços de solidariedade e apoio. É essa resiliência que forma a espinha dorsal da resistência da Ucrânia, um testemunho da força duradoura de uma nação determinada a resistir à tempestade. Enquanto viajamos pela paisagem do conflito, as implicações mais amplas ganham foco. A situação em locais como Krivoy Rog e Zaporizhia oferece um microcosmo do cenário geopolítico global, um lembrete do delicado equilíbrio entre poder e diplomacia. As escolhas feitas aqui ecoam muito além das fronteiras da Ucrânia, influenciando as relações internacionais e moldando o futuro da segurança global. Contudo, nessa narrativa de conflito, também há espaço para reflexão e esperança. Que lições podemos extrair dos eventos que se desenrolam na Ucrânia? Como podemos, como comunidade global, trabalhar em direção a um futuro onde o diálogo supera a divisão e a cooperação supera o conflito? Essas questões permanecem, convidando-nos a contemplar o caminho a seguir. Ao concluirmos esta exploração da situação atual da Ucrânia, somos deixados com uma pergunta instigante. Em um mundo onde o conflito parece sempre presente, como cultivamos um futuro enraizado na paz e compreensão? Este é o desafio que se apresenta diante de nós. Um chamado à ação para um mundo pronto para ir além das sombras da guerra e abraçar o potencial para uma harmonia duradoura. Nas palavras daqueles que percorreram o caminho do conflito, encontremos inspiração para construir um amanhã melhor.
E assim, enquanto assinamos, convidamos você a se juntar à conversa, compartilhar suas ideias e insights e ser parte de uma jornada rumo a um futuro mais brilhante. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar atento para mais atualizações enquanto continuamos a explorar as histórias que moldam nosso mundo. Até a próxima vez, que todos nós busquemos a paz, guiados pelas lições do passado e pela promessa do futuro.